É na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a rede Bandeirantes de rádios, unindo esta imensa nação de 8.500.000 quilômetros quadrados, 211 milhões de habitantes, que eu sincero e honestamente gostaria que estivessem menos polarizados nas relações e nas opiniões. Mas é muito importante que você esteja por aqui, direto e reto Na ponta da linha. E o meu sonho maior agora é disputar uma Copa Libertadores, né, pelo Flamengo. Eu acho que todos os profissionais cravaram o nome na história do Flamengo. Quando se falar em Copa do Brasil, principalmente, né, vai estar o nome de todo profissional, e eu fico muito feliz de ter cravado o meu nome como treinador do Flamengo nessa grande conquista. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Agora deixa eu falar com um técnico que faz tempo que a gente não conversa. Te dar um bom dia, Ney Franco. Alô, Ney, seja muito bem-vindo, bom dia. Quero saber se o amigo está por aqui, se o amigo está nos Estados Unidos, em Orlando. Onde anda, Ney Franco? Primeiramente, um prazer falar com você. Obrigado pelo convite para participar do programa. Eu tô aqui em São Paulo, Elia, né? Tô aqui com a família, né? Com os filhos estudando aqui agora em São Paulo. E como eu estou parado, não estou trabalhando em nenhum clube, estou aqui com eles em São Paulo. Como é que é essa vida de estar parado, Ney? Porque normalmente quando o treinador está naquela volúpia de jogo atrás de jogo, de time atrás de time, porque sai de um lugar, vai para outro, esta vida de treinador, ela é tudo menos constante, ou seja, cada hora você está no lugar, tal qual nômade, mas você agora já deu uma parada há um certo tempo. Como é que está essa reflexão, como é que está esse momento? Bom, ficar parado ele é bom em alguns momentos, mas assim até o capítulo 2, né, Lia? Porque a gente tem essa no sangue, né, essa adrenalina do jogo de futebol ou do esporte em alto rendimento. Em alguns momentos, quando você está em atividade, nós como qualquer profissionais, em alguns momentos você precisa de uma pausa, de umas férias, de uma folga, né? Mas, logicamente, quando isso acontece, depois de uma semana, 2 semanas de trabalho, sem trabalho dentro de casa, logicamente, eu acho que qualquer profissional, ainda que tem ambições na carreira, logicamente que fica querendo voltar para o mercado no trabalho, né? Então, eu estou nesse momento, logicamente, nós estamos no futebol brasileiro no final de uma temporada. Então eu vou aproveitar ao máximo agora para ficar em casa com os familiares, estudar também, rever conceitos, ver aí a reta final dos campeonatos, né? Tanto de Série A, de Série B. Isso também enriquece muito a gente, porque quando a gente está fora desse ciclo de atuando como treinador, você vê essa competição por fora também. É muito interessante observar em outro ângulo, né, os clubes, né, a forma que os treinadores vêm jogando, alguns jogadores que você confirma o talento dele, outros jovens jogadores também. Em alguns momentos, estar por fora, sair um pouquinho do olho do furacão é interessante para a gente ver essas duas competições. E, paralelamente isso, acompanhando as competições internacionais, os jogos das seleções, né, os jogos da seleção brasileira. Então, a gente tira um pouquinho da responsabilidade do dia a dia do clube, mas a gente acaba respirando futebol praticamente o dia inteiro. Ô Ney, o São Paulo você conhece bem. Aí chega o Hernan Crespo, veio naquela toada de que o treinador estrangeiro estava ocupando um espaço interessante, deixado pela maioria dos treinadores brasileiros, ou seja, os brasileiros abriram um flanco interessante, que claro, os estrangeiros começaram a ocupar, mas nem tudo que reluz é ouro. Foi uma conquista de Campeonato Paulista interessante, tira um peso do torcedor do São Paulo e da própria equipe, inclusive, mas de lá para cá a maionese desandou. O que é que você entende de tudo isso, Ney? Elia, o Crespo, como qualquer treinador que vem de fora do país, como treinador brasileiro, né,
a gente vive uma realidade cultural, né? Então aqui, independente da nacionalidade, independente da idade do treinador, se ele está no início de carreira ou no final da carreira, a cobrança por resultado imediato, ela é enorme, né? Então hoje você passa, lê aí, né, você vai ler hoje o cenário de todos os clubes brasileiros, né? Passando pelo São Paulo, qualquer clube de Série A, e clube de Série B, aquelas equipes que estão no meio da tabela para baixo, a cobrança ela é muito grande em cima de um treinador, né? Eu costumo falar em alguns momentos, né, lá no início, né, há dois anos atrás, um ano atrás, ali quando começou, né, esse discurso, né, da vinda de os treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro. Em alguns momentos eu dei entrevista e até entre os colegas, né, nós temos grupos de treinadores, e eu me posicionei até favorável à vinda para que no final, né, todos nós entendêssemos que o grande problema do futebol brasileiro não são as comissões técnicas, não é um treinador específico, não é a nacionalidade de um treinador. Aqui a cobrança ela é exagerada, né? Eu me lembro, você falou do Crespo, né? O Abel, há 2 semanas atrás, aí, antes do confronto com o Atlético Mineiro, a discussão se o Abel cairia ou não depois do confronto com o Atlético Mineiro, venceu, né? Então continua no cargo. Então, na realidade, né, nós treinadores, né, hoje qualquer treinador que trabalha no futebol brasileiro, independente, né, da nacionalidade ou da idade, você vive de resultado o tempo todo, e hoje você completar um ano à frente de um clube no futebol brasileiro, em alguns momentos tem que ser comemorado aí, abrir até um champanhe. Eu também concordo com parte daquilo que você falou, mas a nossa vida ela é pautada pelo resultado, né? A vida do treinador é pautada pelo resultado, a minha vida é pautada pelo resultado. Eu não estaria nessa estrada há tanto tempo se não desse resultado. A cobrança é natural que exista, cada qual diretamente proporcional ao seu tamanho, e isso não tem como não acontecer. E aí eu fico me perguntando, treinadores como você e tantos outros que marcaram época, que têm uma história interessante, não abriram esse flanco para treinadores estrangeiros, Ney? Porque eu fico me perguntando o seguinte, com todo respeito ao Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o que é que o Abel Ferreira fez como treinador para poder ser treinador do Palmeiras? Nós estamos falando de uma das grandes equipes do mundo. O Abel foi campeão onde para ser treinador do Palmeiras? Ao contrário, por exemplo, quando eu olho para o Cuca, eu vejo que é um cara que tem tamanho para ser treinador da equipe do Atlético Mineiro. Eu olho para o Renato Gaúcho, eu vejo um cara que tem tamanho para ser treinador do Flamengo. Aí eu posso olhar, por exemplo, para o Abel e achar, o que esse cara fez para ser treinador? O que o Domi Torrente tinha feito para ser treinador do Flamengo? Vocês não abriram muito esse flanco, não, Ney? Olha, é um assunto complexo, porque a gente está falando de profissão, né? A gente está falando de empresas, né? Eu coloco o clube como empresa, e logicamente que quando você fala de determinado profissional que trabalha em determinada área dentro de um clube, esse profissional ele foi avaliado, esse profissional ele tem alguma informação que o clube levou à contratação, né? O certo, né, mais uma vez voltando à questão da nacionalidade, né, eu acho que todo treinador, em algum momento, ele teve uma oportunidade no grande clube, né? Eu volto, por exemplo, quando eu estava com 39 para 40 anos, né, eu tive no Flamengo a condição de ter na diretoria do Flamengo, né, na época eu me lembro muito bem o Kleber Leite, que bancou tirar um treinador de Série C do Campeonato Brasileiro do Ipatinga e colocar simplesmente no clube de maior torcida do futebol brasileiro, né? Ali era um brasileiro, um mineiro, que estava assumindo essa posição e felizmente deu certo. Eu fiquei 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo, né? Então eu queria tirar esse caso do Abel, né? A gente tem vários treinadores brasileiros jovens que tiveram oportunidades em grandes clubes brasileiros, então a vez é do Abel, né? E logicamente que quem fez a contratação pautado em algum critério e me parece que os números do Abel à frente do Palmeiras, né, são números expressivos, números bons, né? Você vê um campeonato brasileiro da forma como é disputada
a competição, o grau de dificuldade, ele está ali entre os 4 primeiros, né? Foi campeão da Libertadores ano passado, está mais uma final, então ele está mostrando a qualidade aí, né? Eu queria deixar isso muito claro. Poderíamos estarmos falando aqui agora também de um treinador brasileiro, né? Nós podemos pegar, por exemplo, o Cuca no Atlético Mineiro, né? O que o Cuca, por exemplo, fez com o Santos ano passado, né, é algo extraordinário, que talvez teria até uma repercussão maior se fosse um treinador estrangeiro, porque, né, hoje a gente percebe, você falou da questão do Franco, né? Eu não vou usar a palavra moda, mas é um mercado que se abriu, né, e os clubes brasileiros aí com todo direito, né, têm esse poder de trazer os treinadores. Alguns experimentam, alguns arriscam, em alguns momentos dá certo, outros momentos não dá certo, né? Mas o certo é que, em relação à nossa classe de treinadores brasileiros, a gente tem muitos bons treinadores aqui, né, no cenário brasileiro, em condição de dirigir aí todos os clubes do futebol brasileiro. Agora, nem é uma coisa interessante, né? A gente talvez tenha dificuldade de dizer, esse profissional é melhor que aquele. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Isso vale para treinador, vale para jogador, vale para jornalista, vale para comentarista. Eu digo claramente, eu acho esse melhor que aquele melhor do que aquele mais qualificado, aquele tem mais experiência e mais história. Isso vale para narrador. Eu não tenho nenhum problema de perguntar, do entrevistado, de responder. Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade, porque isso acaba colocando o treinador no mesmo balaio. Eu não acho justo, por exemplo, que o Cuca possa estar num balaio onde treinadores brasileiros que acabaram não dando resultado possam estar. Não estou aqui para defender o Cuca, nem para defender o Renato Gaúcho, nem para defender o Maurício Barbieri, que agora faz ótima campanha aí à frente do time do Bragantino. Muito pelo contrário, nem para defender, por exemplo, caras como o Jorge Jesus, que categoricamente mostraram toda a sua qualidade à frente do Flamengo e que agora mostra essa qualidade à frente do Benfica de novo. Isso não quer dizer técnico brasileiro, técnico estrangeiro, quer dizer técnico melhor do que o outro. Quando você coloca todo mundo mais ou menos naquela mesma cesta, você não comete um pouco de injustiça? Quando eu digo você, eu digo todos nós, o Ney? Elia, mas eu avalio o seguinte: todos esses treinadores hoje que dirigem uma equipe de futebol de Série A brasileiro ou dirige equipes de Série B do futebol brasileiro, se você for olhar o currículo de cada um, são pessoas, né, preparadas, que passaram por situações na carreira, já todos eles aí com mais de 15, 16 anos dentro do futebol. Você pode fazer trabalhando em categorias de base, como treinadores, como preparadores físicos, né? E cada um tem a sua história, né? E depois, o que se mantém depois desse caminho difícil que é chegar na elite, dirigir uma equipe de futebol brasileiro, você fica totalmente dependente de resultados. E todos esses treinadores citados aí, né? Todos nós, treinadores, a gente passa por momentos. Em alguns momentos você vai ter uma temporada muito boa, uma temporada que você vai ganhar, você vai conseguir montar uma equipe competitiva. Depois, no ano seguinte, o futebol brasileiro tem um grande problema, os clubes, que são poucos, né, as equipes que conseguem manter um elenco de um ano para outro, né? Eu acho que talvez aí no futebol brasileiro, nos últimos anos, talvez só o Flamengo tenha conseguido isso, né, e o Palmeiras também tenha conseguido isso, né? Então, em alguns momentos, o treinador ele fica muito dependente, né, do elenco que você tem, da estrutura dos clubes, das competições que você tem, né? Hoje, os grandes clubes brasileiros, eles não abrem mão de competição nenhuma, né? Você tem as grandes equipes que disputam além do campeonato regional, aí você já começa a temporada com a Copa do Brasil, junta ali uma Libertadores ou uma Copa Sul-Americana, depois já começa o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Isso tudo são variáveis que têm uma implicação dentro, né, do trabalho de um treinador, né? E o treinador o tempo todo ele tem que ficar dentro de uma temporada corrigindo rotas. E eu creio que todos esses jogadores, todos esses treinadores hoje que dirigem equipes de Série A e de Série B do futebol brasileiro, eu estou enfatizando Série B porque a Série B hoje é uma competição extremamente difícil, muito competitiva, né?
E nós estamos falando então de 40 equipes, e geralmente essas 40 equipes são dirigidas por profissionais que estão capacitados para estarem no cargo. Então, você usou a expressão balaio, né? No balaio aí, do futebol brasileiro, né, de competição de alto rendimento, né, nós temos muitos bons profissionais aí liderando essas equipes. É isso aí, não é fácil, nunca é fácil, a Série B nunca esteve tão dura e a gente vê alternativas interessantes também na Série B, treinadores interessantes também, aqueles que têm que fugir do rebaixamento, aqueles que lutam pelo acesso, cada qual com a sua qualidade, com o seu modelo, mostrando conhecimento e eu também amo assistir jogo de futebol, como se treinador eu fosse exatamente para buscar alternativa, para tentar enxergar aquilo que o treinador poderia fazer ou aquilo que ele deveria fazer, na minha opinião. E às vezes eu tenho uma opinião e ela bate com a do treinador, e às vezes ela não bate e o treinador acerta e eu teria errado totalmente. O futebol não é fácil, o futebol é sempre complicado porque tem variáveis que você não domina, que você não comanda, mas é por isso que ele é tão empolgante. Fico muito feliz pela nossa conversa, Ney, torço muito para que rapidamente você esteja aí à beira de um gramado, à beira de um banco de reservas, porque a gente precisa de profissionais como você. Boa sorte, viu, Ney? Um abraço, Elia, prazer participar com você. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.